Olá, com certeza na cidade onde você mora tem placas de sinalização no trânsito. Sabe, tem aquela placa indicando pare, tem aquela placa indicando a preferencial, quer seja para você, quer seja para o outro que vem em outra direção. Mas mesmo que haja placas de trânsito, é normal e é corriqueiro presenciarmos onde nós moramos acidentes de trânsito. Agora a pergunta é: por qual razão há tantos acidentes de trânsito mesmo havendo sinalização? Talvez o condutor não saiba ler a placa corretamente ou tenha ignorado a devida ou a referida placa de trânsito. Dos 4 evangelistas, 3, Mateus, Marcos e Lucas, trazem a parábola contada por Jesus, parábola dos lavradores maus. E hoje eu quero meditar de maneira breve com você nesta parábola. E hoje nós vamos meditar na parábola, mas conforme relatada por Lucas, capítulo 20, versículo 9 até o versículo 18. Nessa parábola nós vemos que alguns lavradores, eles receberam a incumbência de cuidar de uma vinha que não pertencia para eles. A única coisa que o dono da vinha queria desses lavradores é que eles então entregassem os referidos frutos, uma quantidade de frutos para o dono da vinha. Mas sabe de uma coisa? Ele enviou um empregado. O primeiro apanhou e voltou sem levar nenhum fruto para o dono. Após esse, na próxima colheita, outro empregado foi enviado. E esse, além de apanhar, foi zombado e também saiu da vinha sem levar nenhum fruto. Na próxima colheita, outro empregado foi enviado. E esse apanhou e foi expulso da vinha. Tendo enviado esses trabalhadores e não tendo mais trabalhadores para enviar, o dono, então, na próxima colheita, enviou o seu filho querido. E esse filho, além de não receber os frutos que o dono da vinha esperava receber, ele foi ainda objeto de ganância. Por isso, ele acabou sendo morto por aqueles lavradores. O dono poderia requerer a sua vinha de volta judicialmente, mas, de maneira bem surpreendente, o dono da vinha iria manter a vinha, mas sob nova direção. É isso mesmo, ele ia entregar para outros lavradores, para outros arrendatários. A vinha é a igreja, o dono da vinha é Deus. Os lavradores são todos aqueles que estão na vinha, na igreja. Os empregados são os mensageiros. O filho do dono da vinha é Jesus. Sabendo que nós somos a vinha, que nós estamos na vinha, os frutos, eles estão sendo produzidos. Pois se não houvesse frutos, não haveria os enviados para levar parte desses frutos para o dono da vinha. Assim, a pergunta a se fazer é: que tipo de fruto está sendo entregue para o dono da vinha? Que tipo de fruto está sendo entregue para o dono da vinha? Estamos na vinha, somos alimentados na vinha, a vinha produz frutos. No entanto, precisamos questionar o que impedia aqueles lavradores da parábola de enviar os frutos para o dono da vinha. O que nos impede de entregar os frutos produzidos na vinha? Primeiramente, Jesus nessa parábola ele fala sobre rejeição, ele fala sobre a ambição em querer ser dono da vinha que não lhe pertence. Terceiro, perseguição e zombaria. E quarto, objeção diante da verdade dita. Aqueles lavradores, e muitos lavradores ainda hoje, não entregaram e não entregam os frutos para o dono da vinha pelos mesmos motivos. Quantos ainda hoje rejeitam a pregação? Quantos ainda hoje perseguem, zombam? Quantos ainda hoje querem ser os donos da vinha?
E quantos ainda hoje não toleram a verdade da palavra de Deus? Tal como aquela vinha a qual Jesus conta na parábola, está lá em Isaías capítulo 5, é dessa vinha que Jesus fala, a igreja, ela também é uma vinha muito fértil. Observemos os dons, a capacidade que Deus nos dá para produzir muitos e muitos frutos. E não importa se os lavradores rejeitam, se os lavradores zombam, se os lavradores perseguem, se os lavradores matam. O dono da vinha sempre se manteve e continua se mantendo ocupado com a sua vinha. E sempre esperou e sempre espera dela os devidos frutos. A parábola dos lavradores maus, ela aparece em 3 dos 4 evangelistas. E essa tripla repetição visa destacar uma coisa: a paciência de Deus com a sua vinha. A paciência de Deus com a sua vinha. Deus não destrói a vinha, pelo contrário, Deus mantém a vinha para que os frutos sejam produzidos. O dono busca os frutos, mas mesmo quando não os encontra, ele continua enviando trabalhadores para a sua vinha. Ele enviou, aliás, para a sua vinha o seu próprio filho, o seu querido filho. Assim como naquela parábola, Jesus, Deus continua surpreendendo com o cuidado que ele tem com a sua vinha. E o motivo desse cuidado é para que ninguém tropece em Cristo. Eis o perigo para os lavradores ainda hoje: rejeição, ambição em querer ser dono e se apropriar da vinha que não lhe pertence, perseguição e zombaria e objeção diante da verdade dita. Preste muita atenção, pois os lavradores podem ser substituídos, mas a vinha permanece, pois é da vontade do dono que os frutos sejam produzidos. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te preserve firme na fé hoje e sempre, e que a paz de Cristo, que excede todo o nosso entendimento, guarde a nossa mente e o nosso coração nesta palavra. Um forte abraço, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.